Sétimo ano, vamos para mais uma aula com o tema Formações dos Povos Brasileiros, ok? Mas não esquece de dar aquele like, de compartilhar e dar aquele joinha no canal Juazeiros da Educadora Aula em Rede, ok? É o seguinte, vamos falar dos principais, não vou falar os principais, mas os primeiros povos que são responsáveis pela formação do nosso país. Então vamos iniciar por aquele que já estava em nosso país antes da descoberta dos portugueses, que são os povos indígenas, ok? É o seguinte, os povos indígenas já habitavam o nosso país, vamos lá, em 1500 a mais ou menos há 10 mil anos atrás, ok? Não sei se vocês entenderam. No ano de 1500, provavelmente os povos indígenas já habitavam o nosso país há mais ou menos 10 mil anos, ok? Esses povos, naquele período, antes do descobrimento, tinham em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas distribuídas em nosso território brasileiro, tá bom? E tinham aproximadamente 1000 etnias ou 1000 povos distribuídos em nosso país. Então, era um povo representativo, tá bom? Vamos lá. O próximo povo que é responsável pela formação do nosso país são aqueles que nos descobriram, que são os portugueses. Quando teve o descobrimento pelas navegações, a maioria dos portugueses que vieram para o nosso país eram basicamente formados por homens, ok? Aventureiros, onde com essa vinda desses homens começaram a surgir o quê? Esses portugueses começaram a interagir com as indígenas e começaram a formar o quê? Um novo tipo de população que era um híbrido entre os portugueses e os indígenas. Então houve o que? A miscigenação, começou a surgir a miscigenação dos povos a partir disso aqui, ok? Outro povo que começou a vir no nosso país no início foram os povos africanos, ok? Que vieram trazidos da África pelo processo de escravidão, ok? Durante a colonização, e basicamente tem uma estimativa que do tempo que foi descoberto o nosso país, a 1850, mais ou menos 50 milhões de pessoas africanas, a 5 milhões de pessoas saíram da África, vieram para o nosso país, ok? Então é muita gente. Só que atualmente, com relação à população brasileira, a representação está mais ou menos assim. Mais ou menos 46,8% da população está associada a pessoas de etnia parda, ok? 9,4% se dizem negras, 42,7% são pessoas que se dizem brancas, né? E apenas 1,1% da população se diz amarela e 0,4%, 0,7% são pessoas de populações indígenas. Então, essa aqui é a representação atual do nosso país. É o seguinte, atualmente os povos indígenas, lembra que eu falei para vocês que os povos indígenas antes do descobrimento eram entre 2 e 3 milhões, só que atualmente esse número reduziu bastante. Está em mais ou menos 817 mil pessoas que são agrupados como indígenas. Professor, como é que de 2 a 13 milhões começou, atualmente está em torno de 817 mil pessoas? Vocês viram que reduziram bastante. Um dos motivos principais é o extermínio, que foi uma prática muito comum depois que os portugueses vieram para cá, então começaram a exterminar os indígenas. Outro motivo é mortalidade pela escravidão. O índio ele era escravizado, só que ele não se acostumou com aquele hábito, né? Então eles começaram a entrar em processo de suicídio, por exemplo, ou eles morreram por outros motivos e também por doenças trazidas pelos portugueses. Vamos supor, o português saiu lá da Europa, veio para o Brasil, ele tinha algumas doenças que eram muito comuns naquele local, só que quando veio para o Brasil, essas doenças não eram tão comuns. Então os indígenas tiveram contato com essas doenças e acabavam morrendo, simplesmente porque não tinha nenhum tipo de cura nem nada naquele momento. Então essas doenças que os portugueses trouxeram lá da Europa para cá mataram muitas etnias do nosso país. Com relação aos povos indígenas, né, atualmente eles estão em torno de 305 etnias, onde tem 274 tipos de línguas atualmente, ok? A maioria dos povos indígenas estão localizados na região norte,
Tá? Basicamente, metade da população indígena está na região norte e a maior parte dessas populações indígenas vivem em locais chamados de terras indígenas, que são terras que, por lei, são destinadas a esses povos. Ó, aqui ao lado eu tenho um gráfico da distribuição dos indígenas no nosso país. Se vocês olharem bem ali os valores e o recorte do gráfico, basicamente metade dos povos indígenas estão localizados na região norte, ok? Outra região que tem grande representabilidade é chamada região nordeste. O resto tem pouca representabilidade se eu considerar a região norte e a região nordeste. Ó, com relação aos povos africanos, a população negra no Brasil, que é considerada entre pardas e pretos, corresponde a mais da metade da população, ok? E eles estão presentes principalmente nas regiões onde foram mais ocupadas no período colonial. O que é que significa? No período colonial, onde foi introduzido mais essa população, é onde tem mais representação no nosso país. Região norte e região nordeste. Tem mais densidade da população negra, ok? Qual o problema com relação ao Brasil? Que essa população foi muito afetada principalmente pela desigualdade sociocultural e até mesmo econômica. Ó, é o seguinte, eu tenho um mapa aqui ao lado do nosso país, ok? E quanto mais tingido de vermelho, por exemplo, são os locais onde tem a maior representabilidade da população africana no nosso país. Se vocês olharem bem, está mais tingido na região norte e na região nordeste. Ó, é o seguinte, nosso país não tem só povos indígenas, portugueses e africanos como representantes, tá bom? Nosso país é um país muito miscigenado e outras populações foram introduzidas no nosso país, principalmente posterior ao século XIX. Vou falar para vocês alguns povos que foram introduzidos no nosso país, por vários motivos, como guerras ou momentos históricos peculiares que permitiram a introdução desses povos. Ó, espanhóis, italianos, alemães, libaneses, japoneses e latino-americanos são outros povos muito representativos no nosso país, ok? Cada um com seu momento histórico. Então vamos lá para o desafio. Quais são as três primeiras culturas que formaram a população brasileira e quais suas características? Quero que vocês coloquem lá as três primeiras culturas que foram introduzidas no nosso país e vocês vão caracterizar cada uma dessas culturas. Muito fácil. Professor, eu não lembro. É simples. Recorre ao vídeo novamente ou vocês podem pesquisar na própria internet. Ok? Qualquer coisa aí, estamos aí. Um abraço a todos.